Amigas e amigos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao encarar hoje o juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, estará representando 5 séculos, 500, mais de 500 anos de luta do povo brasileiro. Evidentemente que isso tem um sentido histórico muito grande. É o povo que está lá, cara a cara com um representante do outro lado. A defesa do Lula é a acusação que a elite, a direita, faz contra ele. O Sérgio Moro, portanto, também estará representando 500, mais de 500 anos de história desta elite aí escravagista, corrupta, esse mundo privado que eu tenho comentado aqui. Portanto, são dois ícones da história, né, nesse processo que eu falei aqui, eu chamei aqui de dois veios da história condensados nesse processo golpista em andamento. Com a diferença de que o ex-presidente Lula está completamente à vontade para falar em nome do povo, em nome dessa história toda. Ele é autêntico, ele fala com autenticidade. Do outro lado está um representante medíocre, né, que surgiu aí, né, por milagre, né, um justiceiro, né, surgiu pelas mãos do Grupo Globo, é bom que se diga, anabolizado pela mídia, especialmente pelo Grupo Globo, com as suas histerias, com as suas mentiras, que é típico da direita, né? A direita não tem outro recurso, não tem recurso moral, ético, intelectual para enfrentar, né, 500 anos de história da luta do povo. Só pode se comportar com esses métodos que a gente está vendo aí da Operação Lava Jato. Portanto, tem essas duas questões. Isso fica muito demonstrado quando a gente analisa alguns pontos, né, com detalhes. Por exemplo, esta delação da Odebrecht que eles anunciaram como se fosse a delação do fim do mundo. Cadê essa delação? De que foi feito todo aquele barulho que eles fizeram em torno dessa delação? Estão claramente aí fazendo as filtragens, a seletividade clássica que eles fazem. O resto que não interessa para o objetivo da Operação Lava Jato, eles varrem para debaixo do tapete. É importante registrar aqui que a Operação Lava Jato foi criada para perseguir o Lula. É o PT, né, que eu já disse aqui. Tudo que o PT representa, na verdade, o espectro. Né, o PT é um acrônimo, tão somente que por trás do PT tem todo um processo histórico. Isso que eu estou falando aqui. Né, pode-se criticar o PT e realmente merece muitas críticas, né, inclusive questionar se ele está à altura, né, de responder, à altura politicamente, ideologicamente, né, de responder aos desafios dos nossos tempos, né, se tem uma compreensão mais aprofundada da história, né, do que é o Brasil, da sua composição social, né, das suas complexidades, tudo isso pode ser questionado, né, mas o fato concreto é que, do ponto de vista político, o PT representa, porque não é só o PT, né, isso é importante registrar, é o que o PT, é o acrônimo, né, o que o PT representa. A análise tem que ser feita por aí, né, e, portanto, tudo que a Operação Lava Jato produziu até agora tem esse único objetivo: direcionar, jogar para cima do Lula, que é o representante máximo do PT. É que não, Lula é uma ideia, é um projeto, né? Tudo isso a gente precisa entender, né, no contexto do que está sendo, o que está posto aí, o que está na mesa, né, o que se deve debater de fato, né? Porque o resto é tudo periferia, né, perfumaria, como diz o povo. É a ideia, a essência da coisa que a gente tem que entender. O Lula encarna isso, o PT, por circunstâncias históricas, também encarna isso, mas o que existe na essência, de fato, é o que tudo isso representa: a luta do povo, né, o nosso país, a nossa soberania, né, o nosso futuro e etc. Né? Agora, quando a gente avança mais um pouquinho na análise, a gente vê isso ainda mais claramente. Nessa questão aí, por exemplo, do Rodrigo Janot, que eles instrumentalizaram. O golpe rachou, tem essas duas facções que eu tenho falado aqui. O Grupo Globo instrumentalizou o Rodrigo Janot, que se mostrou um verdadeiro trapalhão, né, um parlapatão, né, fez as trapalhadas todas que a gente conhece aí, né, com as suas trapaças, nem para ser trapaceiro serviu, né, tanto é que o Grupo Globo já começa a largar ele de lado, né, largar a mão dele, né, e já começa também manifestações no sentido de fazer uma certa composição das facções do golpe. Né? Tem esta fala aí do Gilmar Mendes, que ele falou aí ontem, na terça-feira, dia 12, né, na sessão da segunda turma do STF, né, que ele falou poucas e boas,
né, sobre o que é o Rodrigo Janot, esse esquema todo dessa outra facção que foi montada aí, né, que ele disse aqui que o Ministério Público Federal negocia as delações premiadas, usou como exemplo o caso da JBS, que, segundo palavras dele, isso tudo mostra um quadro de vexame institucional, né? E ele citou a atuação do ex-braço direito do Janot, né, esse procurador aí envolvido na lama, né, sempre foi envolvido na lama, claro, assim como o Janot, o tal do Marcelo Miller, só que agora a coisa veio à tona, né, por conta das brigas lá de facções, né, e aí ele vai mais para cima, né, vai mais fundo na questão, que ele diz aqui que o que está saindo na imprensa e o que sairá nos próximos dias, meses, certamente vão corar frade de pedra. Já se fala abertamente que a delação de Delcídio do Amaral, aquele senador lá que era do PT, foi do PT, veio do PSDB, né, foi escrita por Marcelo Miller, o Gilmar Mendes falando aqui. É um agente que atuava, ele dá uma gaguejada, agora já se sabe que ele atuou na Procuradoria da República. Sabe-se lá o que ele fez aqui também. Portanto, nós estamos numa situação delicadíssima. Olha isso, né? Na guerra de facções, as coisas vão aparecendo. Aí tem um editorial do jornal Estado de São Paulo, que eu tenho falado aqui, que o Estado de São Paulo tem feito editoriais perfeitos, se não fosse do jornal Estado de São Paulo, no interesse da defesa de uma facção. Tem aí o pronunciamento do presidente golpista Michel Temer também, né? Porque é isso, essa outra facção do golpe, sem dúvida alguma, que se fortaleceu muito com as trapaças, as trapalhadas do Rodrigo Janot, do pessoal aí do Grupo Globo, dessa outra facção do golpe. Aí o editorial de hoje do Estadão, ele revela exatamente isso que eu venho falando aqui, não é de agora. E aí, agora é isso, né? Eu sempre uso aqui esse tom aqui de tom de brincadeira, não falei, claro que eu falei. Né? Falei exatamente o que o editorial do Estadão está dizendo aqui. Né? Que ele quer livrar essa denúncia aí que o Janot fez, né? Separar, melhor dizendo, essa que ele chama de quadrilhão do PMDB, que envolve aí vários figurões aí do PMDB, da denúncia do PT. Né? Faz a distinção clara, isso, a Operação Lava Jato foi criada para isso. Eu volto aqui nesse assunto. Tanto é que nessas trapalhadas aí do Rodrigo Janot, a Operação Lava Jato ficou meio escanteada, ficou em segundo plano. Né? Isso foi direto para as mãos do Rodrigo Janot, da Procuradoria-Geral da República. Aí o Estadão diz aqui que os casos envolvendo o PT e o seu entorno, o PP principalmente, o Partido Popular, né? Isso não tem nada a ver com a denúncia que o Janot fez do PMDB. Ou seja, são duas coisas distintas. As denúncias contra o PT e o PP, né, principalmente, tem outros aí também, e a denúncia contra o PMDB. Do PSDB nem se fala, né, porque o PSDB é outra história, faz parte aí, é o núcleo mais consistente da ideologia da direita, né, a UDN contemporânea, enfim, era o instrumento político da direita, né, que se mostrou incompetente, não é que é incompetente, se mostrou incapaz de conduzir o processo político. Eles criaram a Operação Lava Jato para fazer essa substituição. Agora, o que o Estadão está falando aqui é exatamente a revelação da essência do golpe, né? Que diz aqui que é importante entender o que dizem as investigações da Lava Jato. Olha aí, exatamente o que eu tenho falado aqui. Elas revelaram que nas administrações petistas foi instalado um sistema criminoso no núcleo do poder público, com a cooptação de vários políticos de diferentes legendas. Isso não é o mesmo que dizer, como equivocadamente tenta induzir a Procuradoria-Geral da República, que os partidos políticos eram organizações criminosas. Por mais que haja criminosos no partido, isso não transforma o partido numa organização criminosa. Isso que eu falei aqui, da política e a antipolítica, que é a lógica da outra facção do golpe ligado ao Grupo Globo. Agora, o que essa outra facção diz é o seguinte: o PT é um caso à parte. Isso é tarefa da Operação Lava Jato. Instalou a organização criminosa. Contra todas as evidências, os fatos. Eu tenho falado aqui muito do Caixa Preta, do Caixa 2, né, que a Operação Lava Jato varre tudo para debaixo do tapete. Todos eles varrem, né, porque é o mundo deles, esse é o mundo da lama, da corrupção. Não vão levantar o tapete. Né, seria suicídio. Né, seria um auto-suicídio coletivo se eles fizessem isso. Se abrisse o Caixa Preta do Caixa 2. Aí precisa incriminar exatamente quem pode pôr o dedo na ferida e dizer: isto é corrupção, isso aqui é direita, né? Isso aqui é lama,
né, que é exatamente isso que eu estou falando, o acrônimo, né, o PT, o Lula e etc. A lógica é essa aí, né? Essa é a dicotomia verdadeira que existe, que são os veios históricos que eu comentei aqui recentemente. O povo lutando, né, por soberania, por um país desenvolvido com democracia, justiça social e soberania nacional, e essa elite parasita, corrupta, né, que se dividiu aí nessas duas facções, mas no fundo são são a mesma coisa. Aí o editorial do Estadão encerra de maneira muito elucidativa desse ponto de vista, né? A Lava Jato deve perseguir os crimes, não a política. E se criminosos se aproveitam da política para exercer seu ofício asqueroso, é justamente nessas horas que é mais necessário o estrito respeito às alçadas institucionais de cada agente da lei, na preservação simultânea da ordem e da democracia. É isso, né? Pega aí os que eles dizem, né, que são criminosos, né, o PT, né, esse espectro aí, né, a Operação Lava Jato tem que entrar, né, de maneira mais eficiente na lógica deles, né, para que o golpe possa ter uma condução política, né, sem percalços, né, e ao mesmo tempo aniquilar qualquer possibilidade de manifestação popular do povo, a verdadeira democracia, não essa democracia de fariseu que eles defendem aqui. Esse é o resumo da ópera de hoje. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.